Graça e paz, irmãos. Laércio, hoje nós vamos dar início às mensagens terceiro dia, ressurreição e o milênio. Hoje nós vamos ler capítulo 12 do Evangelho de Mateus, no verso 40, onde diz assim: Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, irmãos, vejamos aí que ele está falando dos 3 dias, né? Que é o foco das nossas mensagens. 3 dias, ressurreição e o milênio. Então, aí a gente vê que Jesus ele está falando que ele ficou 3 dias debaixo da terra. E ele deu uma comparação com o profeta Jonas, que ficou 3 dias na barriga do peixe. Aí se você olhar lá no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, no verso 1, fala assim que ao findar do sábado, Maria Madalena e a outra Maria foram até o sepulcro e tinha havido um terremoto. E aí quando elas chegaram lá, o anjo tinha tirado a pedra, Jesus já tinha ressuscitado. Ou seja, a Bíblia fala em Mateus 28, no verso 1, que Jesus ressuscitou no sábado. E se o próprio Jesus, ele fala em Mateus, no capítulo 12, no verso 40, que ele iria ficar 3 dias debaixo da terra, aí os irmãos somem e vê o dia que ele foi crucificado, né? É o que a Bíblia diz. Então, ele traz um paralelo com Jonas. Ele vai lá em Jonas, aí você vai lá e lê o profeta Jonas, no capítulo 1, fala disso. Deus mandou Jonas ir para Nínive. Jonas quis ir para outra cidade, para Tarso. Só que nessa ida dele, ele ficou no porão do navio, e aí começou a vir um vendaval, uma tempestade no mar. E aí aqueles homens do navio ficaram em desespero. E aí até que eles chegaram até Jonas. Aí fez uma pergunta para Jonas: a que Deus que tu serve? Porque os homens já estavam clamando aos deuses dele, com D minúsculo. E nada, e o mar estava agitado. Entendeu? Aí quando Jonas falou que serviu Deus, que fez o céu, a terra, que criou o céu, a terra e o mar, aí os homens foram para cima de Jonas. Sabe por quê, irmãos? Porque quando fala no Deus Todo-Poderoso que criou o céu, a terra e o mar, o ser humano se estremece. Às vezes até ele fala que não, mas na verdade lá no interior dele ele se estremece, e principalmente quando ele está em risco de morte, porque o maior inimigo do homem, o último inimigo do homem é a morte. Ninguém quer morrer, aliás, ninguém não, porque quando o cristão nasce de novo, ele deseja a morte. E assim Paulo falou em Filipenses, no capítulo 1, para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Quando eu me converti, eu li aqueles versículos, eu falava, mas o que esse cara está falando? Ele quer morrer. Entendeu? Por que ele queria morrer? Porque ele sabia que ele morrendo ele ia estar com Cristo. Também está escrito lá em Salmo 116, no verso 15, que precioso é para Deus a morte dos seus filhos, a morte dos seus santos. Mas para nós alcançarmos isso, nós tem que estar em Jesus. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos nascer de novo, porque uma vez nós nascemos de novo, isso Paulo fala lá em Colossenses, buscar as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado, e ele está no trono de Deus, intercedendo por nós. Então, vejamos aí a dimensão da profundidade do que Deus tem para nós. Porque às vezes, irmão, falar cristão morreu. Não, sim, morreu o corpo, mas cristão, ele não morre, morre o corpo, mas depois Jesus vai trazer o corpo dele de volta. Assim como Deus pegou Jesus lá, que ele ficou 3 dias debaixo no seio da terra, ele mesmo falou que ele ia ficar 3 dias e ficou, e Deus resgatou ele, assim como resgatou Jonas, ele deu esse testemunho. Então ele foi 3 dias mesmo, para simbolizar o quê? 3 anos, 3.000 anos. E ele ressuscitou no 3º dia, ele sendo o primogênito dos mortos. Então os mortos vai ressuscitar no 3º milênio. Porque o 3º dia que Jesus ressuscitou, ele sendo o primogênito dos mortos, ele simboliza o 3º milênio, onde os mortos vão ressuscitar. E logo após, a igreja que está viva também vai ser arrebatada, junto com os mortos que ressuscitou.
Então vejamos aí a dimensão da profundidade, entendeu? Da morte e da ressurreição. Ou seja, cristão, ele não morre. Aliás, morre o corpo, mas depois Jesus resgata. É como você pegar um caroço de manga. Lembra que Jesus falou, se o grão de trigo cair na terra e não ficar ele só, se não cair na terra e não morrer, ele não dá fruto? Assim também, se nós não morrer, a nossa carne, a nossa vontade, nós não vamos dar fruto. Mas mesmo o nosso corpo físico morrendo, nós vamos dar fruto, porque Jesus vai nos resgatar para a eternidade. Presta atenção, se você pegar um caroço de manga, abrir uma cova, pôr ele lá dentro, a terra vai comer o caroço de manga, mas depois de alguns dias você vai ver que nasce uma árvorezinha, e a árvorezinha vai crescendo, ela se torna uma árvore maior, e já chega um tempo que ela vai dar fruto, e aquelas mangas amarelas, gostosas, doces. Então isso, eu estou fazendo aqui uma comparação, isso é a vida do cristão. Irmãos, a nossa vida aqui, ela é passageira. Então o máximo que a gente puder correr atrás de Jesus, apesar que ele é o Pai que traz os que ele quer buscar, mas Jesus quer salvar todos, mas nem todos quer, entendeu? Porque existia 2 ladrões na cruz, lá na crucificação, quando ele foi crucificado para ficar os 3 dias debaixo da terra, havia 2 ladrões lá, um ladrão, Jesus não era ladrão, Jesus estava ali para salvar o ladrão, e para salvar nós também, que nós já estávamos. Todo ser humano já nasce com pecado, entendeu? E ele foi para a cruz para isso. Lá em Isaías 53, no verso 11, fala que ele se alegrou. No verso 10, fala que o Pai agradou a moer ele, entendeu? Por amor das nossas vidas, o seu Filho unigênito. E Jesus, ele suou sangue, não foi com medo da cruz. Jesus suou sangue, foi com medo da separação de Deus. Ele foi lá nas profundezas, a alma dele desceu lá. E ele saiu de lá porque ele não tinha pecado. Ele foi lá para o nosso lugar. Então, quando lá em Isaías 53, no verso 11, fala que ele se alegrou, assim como Deus fez Adão, e Adão, Deus viu que ele estava sozinho, então Deus fez uma noiva, uma companheira para ele, e aí ele entrou em profundo sono. Ali simboliza também a morte de Jesus na cruz. Aí da costela de Adão, ele tirou Eva, e fez ali a companheira para Adão. A mesma coisa, Jesus na cruz, quando ele foi furado ali do lado na costela, atingiu o coração, saiu água e sangue. Então ali formou a igreja espiritual, ali formou a noiva de Cristo. E ali lá no Apocalipse, no capítulo 22, no verso 17, que fala assim, o Espírito, gemendo, o Espírito e a noiva dizem, vem, ora, vem, Senhor Jesus. Então, irmãos, para nós receber esse Espírito, é só através da morte e ressurreição de Jesus, é só através da nossa morte para essa vida. Quando nós nascemos de novo, nós vamos viver fazendo a vontade de Jesus e vamos dar fruto. Então, foi isso que ele quis dizer. Então lá em Isaías 53, no verso 11, o profeta já viu isso e fala que Jesus se alegrou, porque Deus preparou a companheira para ele, uma companheira que ia amar ele pelo que ele é, ia amar ele pelo sacrifício que ele fez, essa companheira que é apaixonada por ele, que deseja a vinda dele, e essa vinda está próxima, porque nós estamos chegando no começo do 3º milênio, que o 3º dia que ele ressuscitou simboliza o 3º milênio. Então ele deu a comparação lá de Jonas mesmo fazendo aquilo que Deus não queria. Aí quando veio lá a tempestade para aqueles homens, que Jonas falou que servia ao Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra, os homens se tremeram porque ele estava à beira da morte. Assim também os 2 ladrões lá, um ladrão se converteu e Jesus falou para ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O outro ladrão queria salvar o corpo e ele não se arrependeu, então ali juízo para ele. Então o ímpio, ali aquele ladrão que não se arrependeu, ele simboliza o ímpio que não quer arrependimento, o ímpio que não quer a salvação. Mas existia 2 ladrões lá, um se arrependeu e Jesus falou, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, e com certeza está. E melhor do que qualquer pessoa e qualquer cristão que está aqui na terra ainda, porque você estando vivo aqui, mesmo você servindo a Jesus, nós temos um inimigo das nossas almas, aonde ele não dá trégua, aonde Paulo fala lá em Efésios no capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades, entendeu? E os principados das regiões das trevas, das regiões celestes das trevas. Então, e o ladrão lá que se arrependeu, tá lá, entendeu? No paraíso,
com Jesus e ele está em paz. E o corpo dele morreu, assim como o caroço de manga. Mas a alma dele, o espírito, está vivo em paz com Jesus. E agora, no começo do terceiro milênio, Jesus vai ressuscitar o corpo dele, e o corpo dele, eu não sei quantos anos ele tinha quando ele morreu na cruz, se tinha 50 ou se tinha 60, mas quando ele sair da terra, ele vai voltar com 33, porque foi a idade de Cristo, o corpo de Cristo. Então assim, irmãos, como Jesus deu a comparação, assim como Jonas ficou 3 dias lá, porque Jonas, quando os marinheiros descobriu que aquela coisa era... tudo veio a eles ali, a tempestade do mar foi por causa de Jonas. Aí Jonas mesmo pediu para jogar ele no mar, aí ele foi jogado no mar. Uma vez que Jonas foi jogado no mar, a tempestade parou, acabou todo aquele tipo de tempestade que estava no mar. O mar fala das águas, está no capítulo 17 de Apocalipse. Lá o anjo dá a interpretação para João. Mar, na Bíblia, simboliza as águas, as nações. Está falando no capítulo 17 de Apocalipse. Então ali, aqueles homens, quando eles jogaram Jonas no mar e as águas se acalmaram, a tempestade se acalmou, os homens temeram ao Deus do céu, ao Deus que criou o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, ao Deus de Zona, ao Deus Todo-Poderoso, e largou todos aqueles deuses que ele tinha antes, que ele estava buscando eles, e aí serviu ao Deus de Jonas, e falaram e fizeram um sacrifício ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e do mar, ao Deus de Jonas, ao meu Deus, ao seu Deus. Assim também foi feito um sacrifício. Sabe qual foi ele? O sacrifício do Cordeiro Imaculado, lá na cruz do Calvário. Ele morreu por você, ele morreu para te salvar, ele morreu pelos seus pecados, ele foi lá nas profundezas por você. A alma dele se alegrou, porque através daquilo ali, Deus estava tirando uma companheira do lado dele, que saiu sangue e água, a igreja imaculada, a noiva que é apaixonada por ele, que é apaixonada pela vinda dele. Assim como Adão também lá estava sozinho, Deus preparou a noiva para ele, assim também o Pai agradou moer ele para preparar uma noiva para ele. E essa noiva somos nós. Nós desejamos o retorno da volta do nosso noivo amado, e ele está chegando. Ele ressuscitou no terceiro dia, ele está vivo e nunca mais morre. E o ladrão da cruz também ressuscitou no terceiro dia. Vai ressuscitar no terceiro dia, ou seja, no terceiro milênio. Oséias também, ele morreu, mas falou assim, depois dos 2 dias nos revigorará, no terceiro dia nos ressuscitará. E está lá em Oséias no capítulo 6, no verso 2. Então, irmãos, é isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem preparado para nós. O trono, a eternidade. Amém? Glória a Deus, graça e paz a todos, que o Senhor nos abençoe.